Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wanderson Trindade, sou repórter do Povo Mais e estou com a missão de lhe mostrar possíveis formas de análise e compreensão do nosso agregador de pesquisas nas eleições 2024. Este aqui é o nosso agregador das pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza e a gente consegue mostrar aqui algumas tendências ou padrões que são registrados nesse agregador. Se você não tem uma familiaridade muito próxima com visualizações de dados, não se assuste, que a gente vai lhe explicar tudo agora, como que você consegue ver tudo isso aqui e fazer sentido para você. Vamos lá. Ao bater o olho nesse gráfico, a gente percebe que existem alguns padrões, como por exemplo, aqui no topo existe uma predominância maior de várias bolinhas azuis. Cada uma dessas bolinhas representa um candidato em uma pesquisa eleitoral em específico. Nesse caso aqui do azul, é representado pelo candidato do União Brasil, Capitão Wagner. Quando a gente vai baixando o olhar, por outro lado, outras colorações vão surgindo. Elas são representadas em verde pelo André Fernandes, do PL, em amarelo por José Sarto, do PDT, em vermelho por Evandro Leitão, do PT, em laranja de Eduardo Girão, do Novo, e essas colorações mais cinzas são outros segmentos. Vamos lá. Olhar tudo isso de uma vez só pode causar uma estranheza e uma confusão nas nossas cabeças. Por isso que a gente tem também um dispositivo aqui, uma ferramenta de filtragem. Ou seja, a gente consegue fazer uma limpeza de todas essas visualizações ou um destaque para aquilo que a gente quer ver. Ao clicar em Capitão Wagner, a gente destaca como que a candidatura dele tem se comportado ao longo desse período eleitoral. Ao colocar o mouse por cima, ou se você estiver em algum dispositivo mobile, ao clicar em uma dessas bolinhas, a gente consegue perceber novas informações. Por exemplo, nessa primeira aqui, da esquerda para a direita, a gente percebe que Capitão Wagner aparecia com 33% das intenções de voto no Instituto Paraná Pesquisas em 31 de maio. Agora, ao passar o olhar para frente, para outras pesquisas, a gente percebe que não tem muita variação. Apesar de terem aqui alguns pontos fora da curva, ele sempre se mantém ali no topo, entre 29% e 33% das intenções de voto. Aqui na Quest, ele surge com 31%, ou seja, são variações ali muito curtas entre uma e outra. Então, essa linha horizontal aqui mostra uma certa estabilidade, é uma tendência dessa candidatura, que no caso é uma tendência de estabilidade. Agora, o mesmo não acontece com outras candidaturas, que têm comportamentos diferentes. Ao clicar em José Sarto, que aparece em segundo nas pesquisas, a gente percebe um certo aumento da intenção de voto nesse candidato. Por exemplo, ele lança aqui a sua candidatura, saindo um pouco mais atrás, com 16% das intenções de voto em 1º de junho, no Duda Pesquisas, só que conforme vai passando o tempo, a sua candidatura vai ganhando mais forças. Tanto é que em 22 de agosto, no Datafolha, ele já aparece com 23% das intenções de voto. Esse mesmo comportamento, um comportamento muito parecido, se repete em André Fernandes. Esse aqui tem um ponto bastante interessante da gente entender também. Apesar dele ter alguns outliers, ou pontos fora da curva, como a gente chama, aqui, por exemplo, em 5 de 7 de 2024, o Instituto Verita colocou como 27% das intenções de voto. Só que um pouco antes aparecia com 6% no Duda Pesquisa. Só que a grande massa de pesquisas aponta para uma progressão mais gradual, um crescimento mais gradual da candidatura do candidato do PL. Evandro Leitão também aparece aqui com um certo aumento do seu nome, né, dá uma certa popularidade entre o eleitorado fortalezense, com um viés também de alta, enquanto que Eduardo Girão, por exemplo, tem uma certa estabilidade, apesar de um pequeno viés de queda nas últimas pesquisas, mas a grande questão é que você consegue, a partir dessas filtragens, ver como é que está o comportamento, por exemplo, das pessoas que votam em outros candidatos, das pessoas que dizem que vão anular o voto ou que vão votar em branco, daquelas que ainda estão indecisas no voto para prefeito de Fortaleza, enfim. A partir do agregador, você consegue fazer diferentes análises, diferentes compreensões
desse processo eleitoral que ocorre na cidade de Fortaleza. Agora, sim, além de Fortaleza, além da capital cearense, a gente também tem análise de pesquisas que são realizadas em outras cidades importantes daqui do nosso estado, bem como outras capitais pelo Brasil. Então, eu lhe convido a fazer suas análises, a compartilhá-las com a gente, com as pessoas do seu ciclo social. Escreva para a gente, seja no campo de comentários, seja entre alguns dos nossos canais de comunicação. E não deixe, obviamente, de acompanhar e acompanhando todas as pesquisas que vão surgindo e que a gente vai divulgando por aqui também. Agradeço a você que esteve até aqui no vídeo e até a próxima.